Geeks, tudo super? Aqui é o tiozão, seja bem-vindo a mais um Papo de Taverna aqui no canal da Super Geek TV. Se você viu o unboxing desse super livro, O Diário de Res, já sabe que hoje a gente vai receber aqui o autor, o escritor do livro, o HF Pessoa, galera. Mas antes, faz assim, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Super Geek TV, já se inscreve aí, cara. Seja muito bem-vindo. Solta um D20, um crítico nesse like pra apontar pro YouTube, que o nosso canal aqui da Super Geek também é de qualidade, né? Compartilhe aí com 2 ou 3 amigos pra fortalecer a nossa liga. Então, galera, sem mais delongas, tô doido pra conversar com ele. Pega essa caneca e bora pra taverna! E tá aí, galera, HF Pessoa, pra quem não sabe, ele é o, né, que escreveu aqui, galera, ó, O Diário de Res. E, cara, que honra ter você aqui na taverna, trocando um pouco aqui de, como diz o Kiral, XP, se você não conhece. Um dia você vai conhecer, eu sou muito fã do Kiral. Vamos trocar esse XP aí do livro de Res, galera, muito top. Li ele já, viu, gente? Já matei o livro. E é isso aí. E aí, Eliel? Tudo super, cara? Seja bem-vindo à taverna, meu irmão. Cara, muito obrigado pelo convite. Tudo aqui, todo na paz, graças a Deus. Quero te agradecer, velho, fortemente pelo convite. Eu acho que esse espaço que você abre aqui pra autores virem conversar, falar um pouco da obra, eu acho que enriquece bastante esse cenário mais nerd. E a galera que curte... É difícil da gente achar um espaço e, tipo assim, reunir no único local, assim, sabe? Essa galera que curte, eu acho que seu canal faz isso muito bem. Então, pra mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite. Pô, eu que fico lisonjeado com essas palavras aí, cara. Mas é porque é o seguinte, o que eu pensei? Eu já tô trabalhando aí, conversando com a galera do RPG, do cenário indie, né, e tal. E aí eu peguei e fui bombardeado por uma publicação, né, lá um patrocinado no Facebook do livro de Res. Fiquei doido, falei assim, nossa, mas que história massa. E eu vi lá que tem licantropia, tem não sei o que, tem tudo a ver com RPG. E a gente aqui na taverna é muito fã de jogos de RPG, aí eu me liguei. Por que eu não chamo a galera que também que escreve, que são autores, né, que tem romance, que tem o mundo mágico, alta fantasia? Cara, e aí eu já trouxe um que é que também faz jogos, né, que é o Luiz Cláudio, do Universo Simulado. E agora, que é um escritor mesmo, só escritor de romance. É romance que fala, ou Eliel? Cara, assim, na verdade, eu não sei se enquadra como romance, né? Minha revisora talvez jogue como romance, mas, assim, a gente encara como fantasia sombria, né? E aí tem subnichos dentro dessas divisões que eu... eu não entendo. É história. Não, cara, assim, esse universo de escrita também é muito recente pra mim, de forma profissional, né? Você falou de RPG, cara, infância foi isso, né? Crescendo, jogando ali. Comecei com Mu Legend, por exemplo, MMORPG, né? Não RPG de mesa. Aqui a gente não tinha os computadores bons, né? A gente tinha os computadores, assim, as placas de vídeo mais fraquinhas e tal, e a gente começou com Mu Legend. Aí eu lembro que um colega meu aqui de bairro lançou um computadorzinho um pouquinho melhor, com uma placa de vídeo 128 megas, Murilo o nome dele, e aí era uma coisa assim, cara, surreal. E aí ele instalou Lineage 2, e aí todo mundo endoidou, assim, era uma coisa relacionada a gráfico que a gente nunca tinha presenciado, pô. É assim, a gente reuniu na casa dele, o cara instalou, na hora que ele fez o login no jogo, a gente viu aquilo, a gente ficava assim, cara, meu Deus, que isso, que mundo é esse? E aí todo mundo enlouqueceu, conseguiu comprar sua plaquinha de vídeo ali, 128 e tal, não sei o quê, e aí a gente conseguiu todo mundo jogar. E, cara, isso virou uma febre, assim, que era absurdo. E era uma época que, assim, os MMORPGs estavam em uma ascensão absurda, e você chegava em Lan House, pô, tava todo mundo jogando. Eu moro numa cidade não muito grande, né? Vitória da Conquista, na Bahia. Hoje ela tá com seus 300 e poucos mil a 400 mil habitantes, mas na época, cara, a Lan House era o que tinha, assim, quem tinha computador em casa eram poucas pessoas. E aí, quando a gente chegou na Lan House, pela primeira vez, a gente já tava nos levels mais altos. E aí, quando a gente fez login na conta... Cara, e foi isso. Quando a gente fez login na conta, a gente já tava, tipo assim, level 60 e poucos e tal. Eu acho que o Lineage na época ia até 68, se eu não me engano. Eu acho que era C3 ainda, cara. Não era nem C4. Não era nem Interlude ainda. Então, assim, quando a gente fez o login, a galera da Lan House parou, assim, em volta. E tinha só pra ver, né? O char. Pra ver. E aí tinha uma galera... tinha um colega meu, Diógenes, que ele tava com um level um pouco mais alto. Não, e nessa época ia até o 70, que ele tava 68. E aí os caras pararam, assim, pegavam na mão do cara, só faltava tirar foto, pedir autógrafo. Cara, uma loucura, assim. Era, cara, uma coisa assim de dor. E a gente passou a infância, assim, boa parte da adolescência, jogando, sabe? Até, sei lá, 18, você 19 acha que isso anos. Influenciou bastante nessa escrita Dark Fantasy que você veio publicar com Res? Cara, eu acho que ajuda bastante, porque me dá uma percepção de aventura diferente, sabe?
Eu não sou muito de enrolar. Eu acho que isso também tem relação mais com o TDAH também. Se eu vejo algo que tá... Sabe aquela sensação de você tá patinando? Algo hiper descritivo? Isso me incomoda um pouco, então eu acabo tendo dificuldades com relação a isso. Então, o que acontece? Eu sei, quando eu vou escrever um livro, começo, meio e fim da história que eu quero abordar ali, e vou estruturando isso em tópicos. E aí o que eu faço é preencher uma lacuna entre um tópico e outro, e vou enchendo isso. Só que você leu a primeira obra e você vê que eu não paro muito com detalhes muito minúsculos assim, eu vou dando detalhes sendo que a gente vai usar, sabe? Tipo, na cena. E você fez isso nessas páginas aqui, não fez? Fiz o resumo. Esse resumo é justamente pra mim, né? Eu tenho um TDAH, e aí, cara, se eu não anotar... Aqui, ó, galera, ó. Vou mostrar pra galera aqui. Cada final de capítulo eu tenho um resumo, porque se eu não anotasse, eu acabava me perdendo na ordem cronológica. E aí depois eu vi que isso ficaria bom, eu dei uma polida nisso, e aí eu coloquei para os nossos leitores ali. E ficou massa, você sabe por quê? A gente acaba um capítulo, a gente meio que faz uma tabuadinha ali no final pra ver como é que foi a cronologia, como é que se deu a cada tópico, sabe? E aí você fixa mais, cara. Eu achei massa pra caramba isso aqui. Porque assim, eu idealizei, fiz pra mim, e depois eu parei pra pensar por que deixar. Porque a gente tem leitor que, por exemplo, mata um livro desse numa tarde, pô. E o cara tá com a história toda fresca na cabeça. Um livro numa tarde? Tem. A gente tem leitor desse jeito, que ele mata um livro numa tarde. E tem leitor que leva, às vezes, 2, 3 meses pra ler um livro desse. Eu demorei um pouquinho mais do que uma tarde, porque... Pô, tem quantos vídeos no canal, tem a loja, não, né, imagino, eu não dou conta, né? É porque galera, assim, são 262 páginas, uma tarde... E você vê aí que essa última página, ela vai sumindo, e aí a gente tem leitores que pensam assim, foi? Pô, tem um erro aí, eu falei, não, pô, é porque ele contextualiza com a última frase. Ele vai apagando, Isso é spoiler? Eu dei spoiler! Um pouquinho. Sabe o que aconteceu comigo, Eliel? Eu vi isso aqui e eu tava já deitado na cama, usando a luz do celular pra ler. Rapaz, eu custei a ler essas últimas frases aqui na hora. Agora, pra mim aqui na luz clara, tá de boa. E é isso, a gente recebeu mensagem dos leitores falando, olha, a última página do livro tá com erro. Eu falei, não, gente, aquilo lá... Aí eu tive que fazer uma publicação, eu publiquei. Eu falei, gente, aquilo lá, na última página do livro, aquilo não é um erro. Vocês vão descobrir. Gráfico, e a gente fez, né? Vocês vão descobrir se o tiozão não contar, vocês vão descobrir. Galera, é o seguinte, deixa eu só fazer um cortezinho rapidinho aqui, já fazer um adendo agora rápido. Todos os links do Eliel, para você comprar o livro, para você acessar a página do livro do Diário do Rez, tem um site, todos os links dele tá na descrição, tá? Então depois, terminando o episódio e tal, você já pode ir lá comprar, adquirir o seu Diário de Rez e já desfrutar dessa leitura magnífica. Eu posso chamar de Dark Fantasy, não posso? É assim, é porque... Eu classifico como Dark Fantasy, mas... Eu também acho. Eu sempre gosto desse lado mais dark, né? A gente vai sempre explorando. No entanto, tem nuances, né? Tem variações. A gente não fica imerso no Dark Fantasy o tempo inteiro dentro da história. Claro que tem nuances, variações, mas eu acho que predominantemente a gente pode dizer que sim, é um Dark Fantasy. Mais um adendozinho aqui. A gente vai conversar, vai trocar ideia aqui, mas eu não vou dar spoiler do livro. Eu vou comentar algumas coisas aqui. E quando aparecer um sinal sonoro aí de pi, é pra não estragar a sua experiência, tá? Mas eu vou querer conversar alguma coisa com ele aqui, pra ele me contar alguma coisa, e aí quando tiver alguns pi aí é pra te prevenir pra você não quebrar sua imersão no livro. Mas como é que surgiu a história do Diário de Rez, a experiência pra você querer escrever essa história aqui, que eu vou te falar, isso aqui é uma saga. É uma saga. Né? É uma saga, cara. Isso aqui é o primeiro capítulo, como se fosse um primeiro de um box. O volume 1 é a introdução da introdução, né? O Diário de Rez, a gente tem uma previsão de que a saga tenha pelo menos 8 volumes. Nossa! Hoje ela tá em qual livro? Lançou 2 lançados. Eu terminei a correção do terceiro, acho que não, foi hoje. A gente terminou a correção do terceiro, que vai pra mão da revisora e volta pra gente. A gente tem que corrigir, pontuar, tirar dúvida, então não sei o quê. E vai uma análise mais aprofundada, assim, de escrita e também de coesão, umas coisinhas assim. Agora já tá nesse processo de revisão, eu vou separando as cenas para serem ilustradas. Boa, você me deu um gancho que eu queria perguntar. Tem umas imagens que eu achei bem bacana aqui, que eu achei bem maneira, sabe? Bem maneira. Você poderia explorar mais essas imagens, sabe? Cara, mas é uma coisa que, assim, a ilustração é um processo que ele demora muito para ser feito. Muito mesmo. Então, essas aí a gente explorou, só que, por exemplo, no livro 2 a gente tem 18 ilustrações, nesse tem poucas, comparado ao volume 2. Então é por isso. Entendeu? No volume 3 a gente vai ter 20. Por exemplo, lá no final, na hora que... vai ser o primeiro pi. Na hora que tem um lá no final... Cara, eu queria demais uma ilustração da
Ah, é verdade. Nossa, eu queria demais. Explorar. É porque assim, eu vou voltar pra gente responder aquela primeira pergunta e já pega um gancho pra responder essa outra. Avisos do Leigo. Escolha uma quests para ajudar o canal a crescer. 1. Colete a caneca oficial do nosso grupo de RPG Dado Viciado. 2. Desbrave nosso site e minere um item para sua casa. 3. Especialize-se em nosso Apoia-se e evolua de aprendiz a herói lendário a partir de R$5. Mais barato que uma ração de viagem. Perguntou ali como surgiu, né? Acho que a minha visão de mundo era um pouquinho diferente das demais, né? Só que eu não escrevia uma história assim completas, não escrevia contos, tal. A minha escrita era voltada a poemas, poesias, coisas desse tipo, entendeu? Então, assim, desde que eu me lembre, eu sempre rabiscava e escrevia alguma coisinha, mas era nisso, era poesia e tal. O que acontece? Eu narro essa experiência mais em detalhes, assim, do que aconteceu, foi o ponto de partida ali da saga, e a partir dos 18 anos ali, foi em 2008, tinha 18 anos. Sou de 90, então 2008, 18 anos. Cara, quando eu tava ali, em 2008, eu tive a experiência, assim, mudou muito a minha vida, sabe? E depois disso, velho, depois dessa experiência, eu não conseguia mais escrever, nem conto, conto não, né? Conto eu comecei a escrever, comecei a desenvolver a saga, mas, por exemplo, poesia, poema, essas coisas já não entravam, sabe? Já não casavam. E sempre essa parte da magia, desse universo mais obscuro. Assim, eu gostava do ocultismo, gosto de procurar coisas, assim, mais diferentes. Cara, isso me fascina bastante. Uma vez eu parei pra conversar, por exemplo, com um colega que dá aula de desenhos, e lá tinha uma mulher que era recém-convertida à muçulmana, ao islamismo, né? Tava ali e tal, e ela começou a contar histórias, assim, como se fosse o inferno. Cara, e eu fiquei assim, sim, vai, conte. E fiquei preso nisso. Então essas coisas me fascinam, sabe? O lado mais obscuro da magia me fascina e tal. Por exemplo, eu li Harry Potter. Eu gosto de toda a estrutura de Harry Potter, mas quando ele começa a explorar os livros, começa a ficar mais adultos. É diferente, né? Dos filmes, que é mais infanto-juvenil, assim. Quando você começa a explorar os livros, Prisioneiro de Azkaban mesmo, ele é mais profundo. Ele já é um livro mais adulto. Cara, eu gosto muito disso. Eu acho que o Prisioneiro de Azkaban foi o que mais me prendeu por conta disso, por exemplo. E aí, cara, depois dessa experiência, foi assim, o Diário de Rez surgiu pra mim, o volume 1, quase pronto. Essa experiência você fala no livro, você pode comentar um pouco pra galera saber o que é? Posso. É o seguinte, é porque tem gente que chega pra mim e acha que eu sou alguma religião extremista, alguma parada assim, ou sou ateu, mas na verdade, assim, eu vivi na igreja por muito tempo, continuo acreditando em Deus da mesma forma, só não frequento a igreja, né? Mas eu acredito em Deus. Então, era uma época que eu tava na igreja, tudo certinho assim, e cara, o que aconteceu? Tava dormindo uma vez lá de noite, vou tentar projetar essa imagem pra você, mas minha cama, assim, era um quarto pequeno, eu e minha mãe morava num apartamento que era bem pequenininho, então a gente tinha basicamente, não tinha sala, o meu quarto e o dela, uma cozinha e um banheiro. Era isso. Era bem pequenininho mesmo. Então, assim, o meu quarto e da minha mãe ficava assim, a gente dividia paredes, né? E o banheiro ficava como se fosse no quarto dela, como se fosse uma suíte. E era isso. Eu e minha mãe, assim, a gente morava num lugar bem pequenininho. E aí, cara, o meu quarto é o seguinte, uma cama de solteiro e de frente aos pés da cama, uma janela. E é uma janela colonial, não sei se você lembra, mas aquelas janelas antigas que são bem pesadas, elas são bem maciças, sabe? Não é igual as de hoje que você vê, mas elas são fininhas e tal. Mas é aquela madeira que se cai no seu braço, ela faz um estrago. Só que ela estragou. E aí meu tio fez um negocinho no meio assim, como se fosse uma dobradiça, e juntou as folhas da janela. Então ao invés dela abrir assim, você pegava uma folha imensa e arrastava ela assim, tá ligado? Gigantesca. E ela ficava no pé da cama. E ela tem um ferrolho, passa, trava, tudo bonitinho. Eu tô te contextualizando com relação a isso só pra você entender as possibilidades e as impossibilidades. E é o tipo de situação que você não tem testemunha e acontece com você. Então, assim, eu sempre passo esses detalhes para que você consiga construir esse cenário de forma mental. Então, bom, tô lá dormindo. E desde sempre, eu sempre dormi ou de cueca, ou de calção e tal, e o máximo uma cobertinha ali e tal. E eu sempre dormi assim. Cara, eu tô lá dormindo de bruços, e eu sempre dormi de bruços. Não consigo dormir de outra forma. É, porque tem gente que dorme de qualquer jeito. A minha esposa mesmo dorme de qualquer jeito, mas eu não conseguia dormir de outra forma, a não ser de bruços. E o que aconteceu? Eu tava dormindo, cara. Essa janela, ela abriu de vez. E é uma janela muito pesada. Então, por exemplo, quando você trava ela, pra você abrir ela, dá dificuldade. Vamos lá, ela abriu de vez e se chocou com a parede numa violência que me fez saltar da cama. Só que assim, quando você salta da cama e você tá dormindo, cara, é tipo, é como se sua alma ainda não tivesse voltado pro corpo, sabe? Você fica meio paralisado assim, meio afobado, olhando assim em volta e tal. Se alguém entrou, o que tem, né? E a sensação era essa. A sensação que eu tive era essa. Que tinha passado alguma coisa por conta do jeito que ela tinha aberto. Minha janela era de frente pra rua, pô. Então assim, a sensação era essa, justamente que tinha passado alguma coisa. Aí eu dei aquela congelada assim, e aqui fazendo um adendo ao estudo da mente, né? A gente, quando se topa com uma situação assim que é atípica, ou a gente corre, foge, ou luta, né? No meu caso, eu congelei. Eu fiquei parado, travado assim, tentando entender. Aí você vai voltando assim ao normal. Beleza, acendi a luz, olhei, nada.
Aí eu voltei, cara, e aí, assim, eu já fui maquinar, falei, o ferrolho soltou, né? Esses ferrolhos, ele tem duas partes. Tem uma parte que corre e tem uma parte assim. Esse ferrolho tá lá até hoje, pô. E do mesmo jeito, tá lá até hoje. Então ele tem um ferrolho assim, tem um ferrinho que passa, entra e ela não deixa vir. Então eu pensei que essa parte tinha soltado e a janela estourado, né? Talvez um vento muito forte, alguma coisa. Foi justamente isso. Tanto é que eu narro, né? Que o vento tivesse rompido pela janela de forma violenta. Eu narrei como se tivesse sido isso. Porque naquele primeiro momento foi isso, ao meu entender. Só que eu tive essa nítida percepção que alguma coisa tinha passado. E aí, cara, eu fui na janela e falei, não, beleza, o ferrolho estourou e tal. Aí eu fui fechar a janela. E aí o ferrolho ainda tava passado assim. E o negócio lá tava no mesmo lugar. E a janela não fechava. Então eu tive que... O ferrolho tá passado aqui. Suspender o ferrolho, passar pra cá, empurrar a janela e travar. Aí eu peguei a janela e balancei a estrutura dela todinha. E ela é chumbada de um lado e no outro na parede. Cara, ela não vibrou, não mexeu, não fez nada. Aí meu coração já deu uma... Sabe aquele friozinho na espinha? Sabe aquela coisinha assim que você fala assim, pô, é uma experiência não natural. É um misto de medo e apreensão que você fica, porque eu sempre tive uma imaginação meio fértil, então sempre gostei de filme de terror, então um bocado de coisa começava a vir na mente da pessoa, né? Então você começa a falar assim, rapaz, beleza, tá. Só que eu tava com sono, apesar do susto e tal, no meio da madrugada, eu ainda tava com sono, né? Aí você deve ter pensado assim, isso é até da minha cabeça, eu vou voltar a dormir. Cara, aí você meio que começa assim, te gera uma estranheza, você dá uma raciocinada, assim, você começa a raciocinar, porque sua mente tenta fazer isso. Você vai começando a racionalizar o que aconteceu. Beleza. E a luz tava acesa já, né? Já tinha olhado tudo no quarto, desliguei a luz e deitei. Cara, na hora que eu deitei, aí eu já comecei a ter uma sensação estranha, muito estranha no quarto, que era que eu não tava mais sozinho. E isso me incomodava, entendeu? Mas você teve alguma experiência sensorial, tipo, algum som, respiração? Não, som, respiração não, mas era... Só o sentimento. Só o sentimento da presença. E aí, cara, como eu sempre dormi de luz apagada, de bruços, e eu não consigo dormir com nada claro no quarto, isso começou a me incomodar. Porque assim, ó, por mais que você esteja aí sozinho, se sua esposa entrar e ficar parada ali perto da porta, você vai saber que tem alguém ali. Mesmo que pelo canto do olho, ou sei lá, eu não sei explicar isso, ou talvez alguma coisa de forma química no seu cérebro, vai te alertar que tem alguém ali. Tanto é que se alguém estiver olhando pra você, é o tal do sexto sentido, né? É como se fosse algo assim, sabe? E você meio que nota que tem alguém te encarando, sabe? E aí, velho, começou a me incomodar de uma forma, eu não conseguia mais dormir de bruços. Aí já começou a bagunçar meu sono. Eu já comecei a ficar assim, meio de ladinho assim e tal, meio incomodado. E aí, velho, eu caí na besteira de começar a tentar dormir de costas pro canto, mas tipo assim, minha cama tá nesse sentido, assim, a janela aqui em frente. Aí voltando aqui assim, nesse cantinho aqui era o cantinho mais escuro do meu quarto, porque quando a janela abre, ela tem um avanço assim, e esse cantinho escuro ele faz como se fosse um dentezinho aqui. Então a luz lá de fora, que a janela tá ligada à rua e tem um poste assim, ela não chega aqui. Sabe onde tá nesse cantinho escuro? A luz não chega aqui. Só chega a luz aqui se eu acender a luz do teto. Então era isso. Esse cantinho era o cantinho mais escuro do meu quarto. E era onde você fixava o olhar, pra ver se você via alguma coisa. Era justamente isso. Sabe quando tem uma roupa meio bagunçada e tu olha e fala, rapaz... Será que aquilo é uma roupa mesmo? E aí você precisa acender ou a lanterna do celular ou a luz pra saber se aquilo não é uma roupa. Senão não tira essa paz. Isso. No começo era a sensação de ter alguém no quarto. E era assim, incomodava. Meu sono, apesar de estar um pouco bagunçado por conta disso, desses incômodos, e era uma época que eu jogava ainda, eu não tinha, assim, a percepção do quanto isso estava impactando. Só que dentro de uma semana, cara, isso foi muito rápido, assim. Eu comecei a ter uma sensação de que eu caí na bestagem de começar a dormir e virar de costas pra lá, porque toda vez que eu dormia olhando na direção, eu tinha a impressão de ver alguma coisinha, alguma forma, alguma coisa assim. Eu falei, cara, que merda, eu vou virar pra lá. E aí eu não vejo. E aí eu comecei a ter uma sensação de alguma coisa avançando nas minhas costas. Aí... aí foi foda. Sai fora. Cara, aí foi foda. Não, aí foi foda. Aí foi foda por quê? Porque eu já não tinha mais pra onde ir, entendeu? Porque assim, não é que eu escutava, mas era como se alguma coisa tivesse sido... É difícil de explicar, mas assim, é um sentimento de que alguma coisa tá vindo na sua direção. Vai pegar nas suas costas, entendeu? E, véi... Cara, isso começou a bagunçar muito. Eu já comecei a ter insônia. Absurdo, assim, tipo, de não conseguir dormir e tal. E aí, o que eu fiz? Eu tive que voltar a dormir, virado pra lá. E aí eu já tava acuado na parede. Minha cama era de solteiro, não era uma cama de casal, né? Então, o colchão não é tão largo assim. E aí já tava sobrando espaço na minha cama de solteiro. Eu já tava com as costas na parede e acuado. Tipo assim, a parede tá aqui, minhas costas estavam coladas e eu meio de lado, com o braço cruzado assim, já todo estranho pra dormir. Quando eu consegui dormir, e aí começou a piorar muito a insônia, eu não dormia, eu desmaiava, tá ligado? De cansaço. Você já era vencido pelo sono.
Era vencido pelo sono. E como eu jogava na época, tipo, jogava World of Warcraft, jogava Lineage 2, eu passava muito tempo jogando pra ver se isso ocupava o meu tempo, e quando eu chegava eu só apagava, sabe? Cruzado os braços assim, lá no cantinho, encostado na parede assim, e aí começou a bagunçar tanto a minha vida nesse sentido, que eu comecei a dormir de luz acesa. E cara, foi só ladeira abaixo assim, sabe? Foi só ladeira abaixo. Foi piorando a qualidade do sono. Foi só piorando a insônia, a qualidade de sono. Eu naturalmente tenho olheiras, isso aqui é hereditário, né? Já pareço quase um panda. Então, cara, isso aqui tava imenso. Tava imenso, né? Tava imenso, assim. Quando eu tava nesse processo de insônia, eu lembro que durante esse tempo tinha uma cena específica, que é aquela do jantar, do Rez, que ele cai de rosto no prato, pronto. Aquela cena ficava no looping na minha mente. Só aquela cena. E era toda vez que ele acordava, eu despertava. Sabe? Tipo assim, eu dormia sonhando com aquilo, pensava naquilo que ele ficava no loop, toda vez que ele acordava, o rosto caía no prato, eu acordava. Era sempre assim, tal. E ficava. Isso no seu sonho? Eu pensava tanto nisso que eu dormia, você ainda não tinha começado a escrever o resto? Não, nada. Que doido, cara! Antes, isso rodava tanto na minha mente, que eu dormia, sonhava, e aí sempre que ele batia o rosto, eu acordava. Já assustado. Já com aquela sensação assim de perigo iminente, sabe? Aí beleza, começou a piorar, e chegou no estágio, cara, que eu tava definhando, assim, já de, sei lá, chegar nos lugares, assim, e encostar, assim, e começar a cochilar, sabe, de cansaço, porque eu não conseguia dormir na casa. E aí, velho, chegou num dia que eu falei, velho, deixa eu só escrever isso aqui. E aí eu tinha aqueles computadores, monitor de tubo, aquele branco, né, que você comprava nessas lojas, tipo Casas Bahia, Insinuante, não sei o que e tal. Meu computador era desses. Aquele computadorzão de tubo, teclado mecânico na época, aqueles bicho barulhento pra caramba. Abri um editor de texto, cara, e comecei a... Na verdade, assim, quando eu abri o editor de texto, foi mais assistir do que criar, saca? O nome do personagem já tava pronto, essas primeiras experiências todas já tava pronto e tal. Cara, quando eu terminei de digitar, tinha umas 50 e poucas páginas do Word em formato A4. E a história então quer dizer que a história do Rez foi se moldando no seu sonho que você trouxe pra realidade aí. Basicamente isso aí. Surgiu dessa experiência. E aí, cara, quando eu sentei ali, teve todo esse processo de degradação. Quando eu sentei pra escrever, parece que eu já tinha escrito a história, sabe? De uma forma mental. Massa! E quando eu comecei a escrever, tipo, o nome dos personagens, nome da mãe do Rez, várias outras coisas, tinham surgido de uma forma, assim, meio que automática. Cara, e foi como assistir, ter falado sobre isso. Foi como se minhas mãos já soubessem o caminho. Eu comecei a digitar ali e tal, não sei o quê. Terminei, 50 e poucas páginas, desmontei, velho. Na hora que eu caí na cama, aí eu dormi. Cara, quase um dia e meio, mais ou menos assim, e na hora que eu voltei, tava 0. Aí eu deixei essa história guardada, mostrei pra algumas pessoas próximas, assim, mas depois eu só guardei, engavetei e deixei lá. Aí nunca mais mexi. E até falei sobre isso no volume 2, que logo depois de eu ter engavetado o Diário de Rez, uns meses depois, começou outra experiência, que era uma mulher muito específica, começou a surgir na minha linha de pensamento. E ela não saía. E é justamente a Night, o que eu falo no volume 1. Ela surgia dessa forma. Os desenhos, os traços e tal. E aí, eu falo até isso na introdução do volume 2, que aqui já vai um pequeno spoiler, né? Mas como a galera vai progredir pro volume 2, vão acabar encontrando isso logo no começo. Muito tempo depois, cara, mais de 10 anos depois, que eu fui entrar no Facebook, não sei o que, eu encontrei o que seria a personificação dessa mulher. Dessa personagem. Uma mulher... Do jeitinho que você imaginava. Idêntico, velho. Assim, você tem essa imagem ou não? Tem, tá salvo. Tá salvo, e a gente inclusive. Pode mostrar aqui na taverna pra galera? Cara, eu deixei isso oculto, assim, mas eu peguei a referência, mandei pra ilustradora e falei, véi, a personagem é isso aqui. E sabe qual é o mais absurdo? É que, assim, o perfil dessa pessoa no Instagram, eu só não vou mostrar, assim, pra não ficar expondo um terceiro sem autorização. Porque também você não tem autorização de imagem, né? A gente não tem. Exatamente. Aqui, né? Então, eu evito por conta disso. O que acontece? Essa mulher surgiu lá no feed do Facebook. Cara, na hora que eu vi, meu coração petrificou, assim, na hora. Mas no 2 tem a imagem ou não? Não, no final, no 2 tem a imagem. No 1 também aparece, mas ela aparece de costas, dá pra gente colocar na taverna, pelo menos a imagem do 2? Porque eu só tenho o do 1. Aí você me manda e eu vou colocar pra galera ver. Manda. E aí, velho, o que aconteceu? Quando eu vi descendo no feed, meu coração gelou, assim. Isso foi tão recente que tava próximo a eu iniciar a pegar o trabalho de novo, desengavetar e tal. E, cara, quando eu vi aquilo, meu coração deu uma gelada tão forte que eu falei, caramba, eu preciso saber quem é essa pessoa. Eu preciso descobrir quem é. Eu fui atrás, cara, o perfil dela no Instagram era privado. O que aconteceu? Eu pedi solicitação, eu aguardei um pouquinho, ela aceitou. Mano, quando eu entrei no perfil, velho, as imagens da mulher, pô, eram idênticas, pô. E você não chegou a tentar comunicação com ela pra falar pra ela?
Não sei se é russa, sei lá, é de algum lugar assim. Só que, assim... Não é Brasil. Não, os detalhes. O vestido, pô, ela tem uma foto com um vestido preto, idêntico assim, ó. Não era só o rosto, não só era a aparência física, mas as atitudes em si. Era tipo assim, ter um viés meio gótico, meio mais dark, assim. O tipo do vestido, que é um vestido mais antigo, preto, e ela tem uma foto, assim. Cara, cabelo preto, sabe, grande e tal. Cara, muito idêntico, assim. E eu fiquei, putz... Como é que pode? Na realidade, cara, parecia né? parecia que tinha acontecido isso. A personificação do personagem, sabe? Como se o personagem tivesse saído e se tornado um ser. E eu ficava assim, cara, sabe? E eu até peguei e mandei as fotos. Eu falei, cara, essa aqui tenta mudar uma coisinha ou outra só pra gente não... Né? Sei lá, usar a imagem de outra pessoa e tal. Cara, a Night surgiu dessa forma. Então, ela ficava na minha mente ali de uma forma recorrente. E aí eu falei, não, beleza, um dia eu escrevo sobre ela, tal, voltando aqui pra 2008. E aí eu mostrei pra algumas pessoas próximas, assim, a história. E a história, assim, no volume 1, a gente já tinha a infância, um pouquinho da adolescência, e ele já tinha progredido pra fase adulta. E aí eu tinha mostrado pra algumas pessoas. E aí tem um colega meu, o Jones, amigo, né, na verdade. E aí, cara, eu mostrei pra ele, ele falou, velho, eu não tenho hábito de leitura, mas quando eu li, a sensação era que eu não estava lendo sobre o Rez, mas me tornando ele. Então isso era tipo assim, era como se eu fosse o Rez, sabe? A leitura é essa. Então a percepção que eu tinha era essa. E isso me deixou preso a um ponto que eu consegui ler um livro inteiro pela primeira vez. Quando ele me falou isso, eu já tive uma percepção assim... do que a literatura podia fazer. Tipo, eu posso trazer novas pessoas pra literatura, tá ligado? Introduzir novas obras. Porque alguém que nunca tinha lido conseguiu ler o livro inteiro. Então isso pra mim foi uma vitória. E aí esse mesmo cara ficava me cobrando. Véi, cadê a continuação? Cadê a continuação? Não, pô, um dia eu saio e tal, não sei o quê. Aí, cadê a continuação e tal? E aí eu já tinha engavetado, tinha guardado isso. Eu tinha lançado outra história que chamava Robert, que é uma história em quadrinhos, junto com um amigo meu, Evandro. E aí acabou não prosperando porque... Nosso ilustrador, ele meio que arregou no meio do processo, ficou traumatizado e teve pesadelos fortíssimos, assim. Ele narrou. Ele era de terror também. É mais visceral, assim, cara. Apesar do resto ter um viés, assim, meio de terror, assim, começa, né? A gente migra pra essa fantasia e tal. Mas o Robert, ele é uma fantasia, só que ela é uma fantasia urbana. Só que é muito mais intensa, assim, visceral. Então a gente tem corpos mais mutilados e tal, né? A gente tem uma coisa assim no Robert, né? E como era HQ, né? Bota isso como ilustração, né? E o cara, ele não ilustrava terror. Ele ilustrava, assim, as ilustrações dele eram aquelas ilustrações mais fofinhas, bonitinhas e tal. E aí, cara... foi meio que corrompendo o cara, assim, e, cara, o traço dele casa muito bem com o terror, sabe? E é muito absurdo. Você chegou a publicar? Cara, a gente chegou a fazer um cartaz... cartaz, eu não lembro mais o nome, mas era essas publicações que... tipo vaquinha e tal, só que acabou não dando certo. Na época a gente também não sabia muito bem o que tava fazendo. Mas pra mostrar pra galera aqui também pode, né? Esse aí. Pode sim, cara. E depois eu vou mandar pra você. Manda que vai pipocando na tela pra galera. Mas vamos dar uma contextualizada aqui. O que você pode me falar da lore do Rez, porque a galera fica doida, a gente falando de Rez, mas do que fala o livro? Cara, vamos lá. Eu sempre dou uma pensada antes de falar, porque pra gente... acaba dando um spoilerzinho ou outro, mas assim, não de forma muito específica. O Diário de Rez, ele vai contar a história do Rez. É um garoto ali de 7 anos que ele se sente desconectado com a realidade que ele vive. E a partir desse momento, ele tem percepções de mundo um pouco diferentes para uma criança de 7 anos. Então você vê que, durante a leitura, não parece se tratar de uma criança de 7 anos, porque a forma como ele percebe o mundo é diferente. Eu pensava que ele era um adolescente pra cima. Aí eu voltava e falava assim, mas será que é 7 anos mesmo? Eu voltava aqui pra ler. E era 7 anos. Mas só que aí é uma versão dele adulta narrando a experiência infantil dele. Mas desde o começo, a gente tem... percebe que ele é diferente. Ele é uma criança que vive ali viajando no mundo da lua, idealizando cenários e tal. E a partir de um momento... Isso sem dar muito spoiler, mas tem a ver com aquela ilustração que você mostrou. A partir de um fato, a vida dele começa toda a desandar. Porque... a verdade estava muito oculta, só que debaixo do nariz dele. E a partir desse momento ele começa a fuçar em algumas coisas e o que ele entendia de realidade começa a desmoronar. Porque ele mesmo vê que não tá correto. Tem alguma coisa ali
E aí isso dá aquela sagacidade de ele procurar entender o que tá acontecendo. Justamente. Com ele, né? Justamente. A gente percebe que, assim, quando o personagem surgiu, eu comecei a escrever e tal, dava pra ver, assim, que tem uns personagens que têm vida própria, né? A gente fala que você dá uma vida ali pro personagem, ele meio que tem as atitudes dele. E o Rez, ele é o tipo do herói que ele, assim, vai depender da percepção, né, de herói. Não acho que ele seja um herói no sentido Marvel de herói, sabe? Eu acho que é uma outra percepção. Mas o protagonista, você vai observar que ele começa a ter reações mais próximas da gente. Assim, tipo assim, mais humanas, sabe? Não é aquele... o herói quase um santo. Não, as atitudes do Rez, ele faz as coisas mais próximas do que a gente faria. Então, isso, conforme vai progredindo, vai ficando mais tangível, assim, pra gente. Você vai percebendo que mesmo crescendo e tal, e é uma estrutura que a gente tá fazendo que é pegar a infância, adolescência, fase adulta e pegar toda a experiência do Rez. Então, assim, a gente quer pegar a vida dele do começo ao fim. Ao fim não, né? Ao fim da saga. Mas a gente quer pegar tudo, assim, abarcar. Porque quando você conhece o passado de forma aprofundada do Rez, isso dá justificativa para determinadas ações. Então a gente molda o caráter dele junto com o que o leitor tá vendo, sabe? Então o leitor vai entendendo o porquê das atitudes. E às vezes você pega um herói e percebe que as atitudes dele meio que vai contra a linha de pensamento natural da coisa, sabe? Então, o Rez, ele vem sendo estruturado de uma forma muito mais profunda, sabe? A psique dele é muito mais profunda, assim. E é um livro que eu já falei, comentei com vários leitores, é um livro em camadas. Conforme você vai lendo, você vai se aprofundando um pouquinho mais, você vai lendo, você vai entendendo, isso vai ficando mais profundo. Porque tem uma outra história ali que rola, se você tirar toda a questão da fantasia, magia e tal dali, ainda tem história. Por exemplo, o livro 3 agora, ele é um livro mais denso, de quase 600 páginas. Nossa. Então a gente aprofunda. O livro 3, ele é o maior, até o momento ele é o maior. Ele ainda não tá diagramado, ele tá com 500 e pouca. Quando formos inserir todas as ilustrações, entrar a diagramação e tal, ele vai ficar na faixa de umas 600 páginas. Caraca. Então, a gente vai aprofundando bastante. E a minha ideia é essa, é entregar esse conteúdo sem pressa, mas também sem enrolar muito, porque até eu mesmo não tenho paciência pra enrolar. Teve 2 momentos aqui do livro, Eliel, que eu curti demais, sabe? Um foi o segundo quarto. Cara, aquela experiência ali, dele naquela janela, com a chuva. Cara, eu curti demais aquela vibezinha, sabe? Sei. Cara, eu curti demais, cara, sabe? Uma vibe tipo cabana na floresta, né? Isso, cara. Nossa, eu gostei daquela vibe, sabe? Aí logo já acelerou, né? Já passou, mas eu tava consumindo, falando, nossa, que delícia isso aqui. Eu imaginava eu naquele quarto. Achei muito massa. E o segundo, que aí é meio complicado, a galera vai ouvir um pi aqui, que é... né? Na hora que ele entrou lá e viu aquele trem tudo ali. Então, cara, aí a cabeça fez assim, já viu? Igual o meme. Fez assim. Cara, achei muito foda. Achei muito massa. E esse Rez? Da onde você tirou esse Rez aqui? Eu vou te contar isso, algumas pessoas não acreditam, mas, por exemplo, o Rez, ele surgiu pra mim logo no começo. O título do livro já veio junto, pô, quando eu comecei a escrever. Pois é, mas esse nome Rez... E aí eu descobri há pouco tempo, isso faz pouco tempo na verdade, que Rez em alemão significa ódio, mas a pronúncia é Hass em alemão. E aí tinha algumas pessoas falando assim, não, a pronúncia é Hass. Eu falei assim, pô, depende do universo. Depende do universo, né? É igual banana, né? A gente fala banana aqui em inglês, a pronúncia, apesar da grafia ser a mesma, a pronúncia é diferente. Banana. Então, assim, depende de onde. Mas isso foi bem interessante pra mim. E, assim, descobri que o Hass, em alemão, significava ódio. Então, eu fiquei, caramba, velho, por quê? E aí já fez um bocado de conexões na minha mente. E é o gatilho. E é o gatilho dele. E aí, justamente, quando a gente pensa em licantropia, a gente vê lobisomens e etc e tal, isso em vários universos que a gente vê, presencia isso, a gente observa que existe aquela raiva, né, do lobo e tal, o descontrole, o ódio, e isso tá em todas as mitologias que a gente fala sobre licantropia. Então, tudo, desde o começo, esse aspecto de descontrole, de raiva, de fúria, um negócio descontrolado, tá sempre presente, né? Então, e na hora que eu vi, descobri isso, eu falei, caramba, velho. E não era algo pensado, entendeu? Isso surgiu, esse volume 1, eu contei umas experiências que aconteceram no volume 2, envolvendo o volume 1. Cara, esse volume 1 aconteceu várias coisinhas, assim, além dessa primeira experiência que startou ele, várias experiências de leitores, assim. Essa presença que eu falo que logo quando aconteceu a experiência eu senti no quarto, cara, cerca de uns 30, 40% dos leitores me relataram. Falaram assim, mano, a gente começou a ler e aí o cachorro começou a latir, que ele não tem o hábito de latir. O cachorro ficava latindo de forma recorrente.
sabe? Ele não tem uma... Só da pessoa ler. A pessoa tá lendo. Aí ele falou assim, e o cachorro ficou incomodado. O cachorro começou a ficar incomodado e o cachorro começou a ficar latindo e era algo que ele não tem o hábito de fazer. Aí ele falou que a esposa dele começou a ter uma sensação de que também não estava sozinho no quarto, né? E aí a gente... E isso não é uma pessoa falando, tipo assim, foi um caso isolado. São vários leitores. Assim, cara, a gente já vendeu aí, a gente tá batendo uns 5.000 exemplares mais ou menos, né? Vendidos. Então, a gente teve uma quantidade massiva de pessoas que chegam e relatam. Falam assim, olha, aconteceu isso. Tem uma menina mesmo que ela tem terror noturno, e a Rose, ela narrou sobre isso. Tive a sensação também de ter alguma coisa no quarto e alguma coisa me prendendo. E ela falou assim, eu senti que a coberta tava, tipo, como se estivesse sobre o corpo dela. Na hora que a coberta caiu, ela acordou. Então, várias narraçõezinhas, assim, a gente foi juntando isso. Nesse processo de revisão, teve uma revisora chamada Thalita. E também a gente tava alinhando uma matéria pra falar, né, sobre o Diário de Hess e tal. A gente tinha conseguido um espaço pra divulgação do livro. Cara, ela falou assim que, no primeiro parágrafo, falava sobre experiências comuns que a gente tem e não consegue explicar. Por exemplo, às vezes você escuta alguém chamando seu nome, você sente uma presença num quarto que você não consegue explicar. E dentro dessas experiências, é uma sensação de vulto passando e tal, não sei o quê. E a gente colocar isso, né, dentro do primeiro parágrafo. E dentro dessas experiências que a gente fala que não consegue explicar, tinha lá, assim, cheiros estranhos. E não sei se tu sabe disso, mas, por exemplo, quando você vai publicar uma pauta, alguns sites têm limitações de palavras e parágrafos. Então, assim, olha, você pode mandar tantos caracteres, uma quantidade específica de parágrafos, 5 parágrafos, você não pode passar. E tava passando. E aí, nessa reunião, o que a gente tava fazendo? A gente tava tirando algumas coisinhas pra caber dentro da pauta. Aí ela falou assim, oi, Léo, eu acho que essa parte aqui dos cheiros estranhos, a gente pode tirar porque não é uma experiência tão comum e tal. E eu falei, então beleza, então tira, a gente deixa mais essas outras que a gente já fez um apanhado, vê que é mais comum. Então beleza. Cara, passou uns 2 dias, ela me mandou uma mensagem falando, eu tenho esse áudio salvo ainda. Ela falando assim que começou a sentir um cheiro estranho na casa. Que aí ela falou, e aí na outra reunião ela falou, cara, depois daquela reunião que a gente teve, e a gente tinha conversado várias coisas, inclusive essa questão da Night, eu falei pra ela, mostrei quem era e tal. Ela falou, cara, depois daquele dia, a minha casa começou a fazer barulhos muito específicos. E um cheiro muito estranho começou a aparecer. Ela falou assim, ó, algo queria muito se comunicar, só que eu não dei atenção. E aí o que eu fiz? Arrumei a casa inteira, limpei a casa de cima a baixo, troquei meus pieces, limpei, higienizei tudo, e o cheiro não ia embora. E aí ela ficou uns 5 para 7 dias sentindo um cheiro estranho. Foi seguindo ela. Aí a gente voltou e colocou isso. Que então, nem assim, ia entrar, só entrou porque ela sentiu. Por conta disso. E assim, tem experiências, cara, que são assim, que surgem em torno do livro. Por exemplo, teve exemplares desaparecidos. Logo quando a gente começou a vender, a gente enviava selos de cera. Deixa eu pegar aqui pra você, já deixei até que fácil. A gente tem um cinetezinho. Você derrete a cera, a gente fazia uma cera medieval, né? Pegava a cera mesmo, tal, derretia, colocava. E aí a gente parou por quê? Porque muitos chegavam quebrados, o correio não tem a devida cautela no manuseio do livro e tal. Não vai ter esse cuidado. Só que o que aconteceu? Eles começavam a sumir, de dentro das embalagens. Ué, como assim? Você botava o selo, enviava com o selo e chegava sem? Chegava sem. Ué? E a embalagem intacta? Intacta. E aconteceu pra mim, o pessoal da gráfica, a gente tá fazendo uma espécie de dropship nacional, que é assim, a gente deixava um estoque na gráfica, a gráfica enviava e chegava na casa do cliente. A gente não precisava pagar pagando 2 fretes. Isso foi logo no começo. E eu tinha enviado uma caixinha com vários selos pra lá também. E a gente já tinha mandado alguns daqui, porque a gente já tinha feito o primeiro estoque e tal. E aí, cara, eu falei assim, ó, Kleber, que era a pessoa... Clever, na verdade, não é Kleber. Falei, manda pra mim 3 livros, porque eu preciso autografar e enviar pro pessoal. E você pode mandar os selos de cera também junto e tal. Ele enviou pra mim. E aí eu fiz um unboxing, na hora que eu abri, cadê os selos? Não tinha. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei, cara, veio sem o selo. Ele falou, não, foi com o selo, inclusive eu gravei. Aí ele me mandou o vídeo, pô. Ele empacotando os negocinhos, selando, porque a gente já tinha conversado sobre isso. Eu falei, ô Cleber, tá chegando sem o selo lá, cara, tá esquecendo de colocar e tal. Ele falou, não, velho, a gente tá colocando, a caixinha tá aqui do lado, tá tudo certinho e a gente tá colocando. Aí ele mandou pra mim, chegou sem. Aí ele me mandou o vídeo, falou, não, tá aqui, pô. Eu gravei e aí chegou sem. E, cara, quando você abre a embalagem, quando o correio abre, você vê que a embalagem foi violada e eles colocam, tipo assim, aberto pelos correios e tal, não sei o quê. Só que, assim, chegou perfeito. E era papel em volta. Então, assim, se tivesse aberto, tinha rasgado, entendeu? Então, assim, várias coisinhas, assim, começou a acontecer. Várias experiências. É muito doido isso, velho. Então, assim, antes do pessoal me perguntar, eu não presenciei nada, galera, tá? Eu não tive nenhuma experiência, não senti nada, nenhum cheiro. Até hoje. Então,
Se acontecer alguma coisa, eu vou voltar aqui nos comentários do vídeo e vou colocar, galera, começou a acontecer tal coisa. Mas até o momento, eu não vou ser hipócrita de fantasiar. Não, né? A maioria geralmente não sente. Mas geralmente é isso, a maioria não sente. Mas a galera que sente, cara, são experiências muito específicas, assim. eu fico lá no Instagram, assim, aí o pessoal manda mensagem, eu respondo todos os leitores, né? Eu respondo todo mundo. Uhum. E todo mundo tem acesso ao meu WhatsApp também, pessoal. Então a gente conversa diretamente com os leitores, sem burocracia, sem nada. Se eu tiver 3 horas da manhã aqui no computador e eu ver uma mensagem de um leitor, a gente conversa. E assim, chegam das mais variadas que você pode imaginar, velho. Experiências de ouvir, de cheiros, a revisora também já entra nesse bolo, e experiências visuais, inclusive. As visuais são fodas. Que é o cara... Pessoa vê? Essa foi bem específica. Teve uma pessoa que ela falou que, tipo assim, a porta do quarto dela fica de frente para um corredor. E ela tava lendo ali com pouca luz, conforme recomendado, e ela disse que as sombras projetadas na parede começaram a sumir. Tipo assim, ela teve a sensação de alguém ter subido na escada e a sombra projetada na parede formou uma outra imagem, ligado? Aí ela só fechou a porta do quarto e foi dormir. Então, assim... Como é que vai dormir? Eu não dormia, não, aí. Cara, então, e é isso que é interessante, sabe? Assim, esses relatos de sombras, de experiências, são muito comuns. Cara, na minha infância mesmo, eu já tive várias, assim, com relação a isso. A minha família, eu acho que quase toda já teve algum tipo de experiência, principalmente no prédio e tal, assim. Dizia que antes aqui era esqueci o nome, mas o povo chama de risca-faca, né? Era um local mais perigoso e tal. Tipo aí quando meu avô... E aí quando meu avô comprou, foi construído em cima disso. E aqui, quase todo mundo no prédio já teve algum tipo de experiência. Pegar minha família assim, reunir, fala um negócio estranho que aconteceu. Aí todo mundo tem uma história. Alguém tem uma história. Cara, assim, ó, eu vou fazer isso aqui, mas eu vou te contar uma especificamente. Nesse apartamento que a gente tava, com minha mãe, que era bem pequenininho, quando eu era bem criança, eu vou rolando umas paradas meio esquisitas assim. Minha mãe, a gente foi dormir na casa de uma tia minha e pagou alguém pra dormir lá. Pagou alguém pra dormir lá. Aí minha mãe deixou a pessoa lá dentro, né, que era um vizinho aqui e tal. Cara, o cara dormiu num local e acordou em outro, assim. Tipo, foi muito foda isso. E isso eu lembro de ter acontecido, assim, real. Ele dormiu num apartamento... Porque os apartamentos aqui são bem coladinhos. Ele dormiu num apartamento e acordou em outro apartamento. Sabe? Sonambulismo, não é possível aí. Cara, trancado. E tanto é que a gente teve que destrancar ele pra ele sair. Ele foi tipo projetado aí. Cara, eu não sei, assim, eu não consigo te explicar. Falar assim, não tem explicação. Eu não consigo falar pra você. Tem o fato, aconteceu. Agora, o que aconteceu, vocês não sabem. Cara, já aconteceu várias coisas estranhas aqui, do tipo... credo. Assim, porque assim, se eu for contar pra você, mas tem umas histórias assim, cara, que aconteceu comigo, eu consigo te falar, mas eu não consigo te explicar. Minha mãe sempre foi muito religiosa e tal, assim. Tem uma vez que a gente tava no apartamento, em outro apartamento, assim, que a gente tava melhorzinho assim e tal. E a gente tava numa cama, velho. E nesse mesmo prédio, né? Minha mãe construiu depois, em cima de outro aqui, que é como se fosse um cortiço, velho. É tudo meio embolado. E aí minha mãe tava, tipo, orando na cama, assim, tava eu te falei, né? Minha família, minha família não, mas minha mãe, sempre da igreja, sempre tava envolvida e tal. E a gente tava ali, tipo, orando, tal, na cama. Aí tava minha mãe, minha prima e eu aqui, assim, do lado. Cara, do nada, minha prima foi arremessada na parede, assim, pá! Mas foi absurdo, assim. E ela era pequena, tipo assim, se tivesse 10 anos, era muito. Assim, muito mesmo. Então, assim, imagina uma cama de casal aqui, né? Um retângulo aqui da cama de casal. Minha mãe tava aqui na ponta, minha prima aqui. Arrepiei tudo, a barba aqui. E eu aqui. E aqui, assim, tem uma porta. E aqui uma parede, certo? Pra entrar pro quarto. Tem uma portinha aqui, uma parede assim de frente. Que aqui tem um espelho, uns negocinhos, mas ela não... Minha prima foi arremessada daqui, assim, na parede. Pá! Aí parou, minha mãe tava orando, aí parou tudo na hora, assim, velho. Tudo na hora. Aí eu fiquei meio sem entender o que tinha acontecido, minha mãe já levantou, já, assim, aí vai da fé de cada um também, né, dessas questões espirituais e tal. Minha mãe levantou, aí pegou minha prima, continuou orando e tal, e, cara, era assim, muita coisa acontecia aqui, assim. Hoje isso tá mais sossegado, mas na época... Eu tô vendo que bagagem pras próximas obras não vai faltar, não, cara. Assim, cara, se tu pegar, assim, ó, minhas tias, assim, o pessoal mais velho, sempre vai ter uma história pra te contar, assim. Essa questão das sombras e tal, que vem ali e aparece pro resto, de surgir, de ver em reflexo. Aquilo já aconteceu comigo, de você passar e ver sombras encapuzadas. Aí eu cheguei e conversei com alguém, assim, eu acredito em Deus, como eu te falei, só que eu não sou aquele cara fechado, outras religiões. Então, por exemplo, eu converso com o muçulmano, eu converso com o pessoal da Umbanda, eu converso com
Cara, eu converso com tudo, assim. Eu gosto dessa percepção, dessa visão de mundo diferenciada, assim, que um enxerga um evento de uma forma, o espírita enxerga de outro. Então, até o ateu tem um jeito de explicar. Então, eu converso assim, eu gosto muito disso. Então, eu vou, converso e falo, isso aqui aconteceu. Ele falou, aí agora já vinha um cagaçozinho, porque eu expliquei, falei, olha, quando eu era criança, eu conseguia ver sombras a um nível que era assim, toda vez que uma luz passava na janela e projetava, tipo assim, o carro passava na rua, né, com farol alto e tal, não sei o que, o farol ligado, e projeta aquela sombra que anda, eu já não encarava mais, eu já virava o rosto, porque eu sabia que ia ter alguma merda. Então, assim... Nossa, já sabia que se você olhasse já sabia. sombra... Tipo assim, eu já sabia que se eu olhasse, ia ter uma sombra encapuzada passando de um lado pro outro. Eu já nem olhava. Quando eu era pivete, eu já tive essa percepção. E aí eu guardava essas paradas pra mim. Ficava guardado. Nossa, eu fico imaginando a primeira vez que você viu, a primeira vez a sombra. Cara, sim, é aquela mesma reação. Quando você vê algo que não é natural, o que você faz? Ou você congela, ou você corre, ou você luta. Eu congelei. As duas vezes que aconteceu, eu congelei. E aí, tipo assim, é um congelado que a sua mente, pô, ela começa a tentar racionalizar o que você tá enxergando. Botar uma explicação, né? Real. E assim, não é sobrenatural, né? Eu sempre fui esse cara lógico. Então, assim, a minha mente começava a trabalhar, tentando explicar aquilo, e eu ficava assim, cara, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí eu ficava olhando aquilo e ficava, meu Deus do céu, ué. Aí, quando eu escutava um barulho de carro, eu sabia que tava aproximando, eu já, de noite, assim mesmo. Aí eu conversei com alguém do centro espírita, eu falei, não, essas experiências aconteceram comigo, e aqui vem a parte do cagaço. E é assim, eu falei com ela, falei, olha, a assombração tem essa feição, tipo, como se fosse meio, tipo assim, é humana, mas encapuzada, sabe? E aí ela falou assim, olha, sombras que aparecem de forma encapuzadas nunca é um bom sinal. Então, ela falou assim, um bom espírito, dificilmente ele vai estar encapuzado, assim, tentando ocultar o rosto. Aí meu coração já deu uma desnegociada, assim, aí já ficou mais pesado pra mim. Só que essa experiência eu guardava por mim, não falava pra ninguém. Até o dia que a gente tava sentado numa roda de amigos, assim, cara, acho que no máximo 15 anos, assim. Aí um amigo meu narrou exatamente a mesma experiência. A mesma, assim, falou, cara, eu tava lá deitada e o carro passou e eu vi o reflexo e tal, só que ele é mais doido que eu. Aí ele falou que acendeu a luz, pegou um cabo de vassoura e ficou esperando, sabe, gritando a esmo, assim, vem agora, aparece aí e tal, não sei o que. Só que aí, eu acho que é Michael o nome dele, não lembro mais, a gente perdeu o contato ao inteiro. Cada um tem uma reação, né, igual você falou. Entendeu? Justamente. Aí ele falou que via, aí ele falou que teve a sensação de estar rondando a cama dele. Aí na hora que ele falou e ele explicou exatamente as mesmas descrições, eu nem comentei na hora, assim, eu fiquei, cara, não é só comigo, tá ligado? Então, assim, tinha mais gente passando por aquilo. E aí, velho, o que acontece? Alguns leitores relatam a mesma coisa. Eu fui falar pra Nilvlane, né, minha esposa, eu falei assim, amor, acabei aqui o livro, pode ler. E comentei, né, dessas questões. Ela falou só, eu não dou conta de ler um trem desse nunca na vida. Eu falei, não, amor, pode ler, a história, a obra, é assim. Não, eu não dou conta de ver, não. Porque ela tem muito medo. Mas muito medo. A gente pegou uns leitores medrosos assim, aí eu falo assim, não, pô, lê as primeiras páginas. Por quê? Porque a pessoa, ela acha que isso tá detalhado de uma forma, na verdade a experiência tá de outra. Só que tem gente que parou de ler. Eu recebi um áudio de uma pessoa, esses áudios assim, eu não coloco aqui pra você passar e tal, porque você tem que conseguir autorização e tal, não sei o quê. Então a menina fala assim, eu parei de ler. Eu acho que o tio ou foi o primo dela que tinha comprado, e aí ela pegou emprestado pra ler. Ela falou assim, eu parei de ler porque achei muito pesado espiritualmente falando. Falei, aonde? Né? Aonde? Pois é. Aí tinha a narração dela explicando, tal, não sei o quê. Aí ela explica, eu vou te mandar esse áudio, pra você escutar e depois você me fala. E aí, cara, eu mandei pra um amigo meu que ele tá estudando agora teologia e tá, assim, bem aprofundado com estudos bíblicos e tal. Aí ele falou o seguinte, velho, é porque tem coisa que não impacta você e nem a mim. Mas tem coisas que impactam outras pessoas a ponto de gerar esse tipo de situação. Tem gente que é mais frágil, digamos assim. É porque assim, a gente cresceu jogando RPG, velho. MMORPG e tal. Cara, todo MMORPG que a gente joga tem um demônio, tem um trem. Tem bicho. Pra mim, pra mim o Diário de Rez eu vi como alta fantasia. Pois é. Já pra uma outra pessoa, já acha sombrio. A percepção, porque o que tem aqui dentro? Tem palavras, depende como é que você vai assimilar essas palavras. Justamente. Você não tem o audiovisual.
Então, o meu mundo que eu li aqui é totalmente diferente da outra pessoa, do outro leitor que tá imaginando outra coisa. Justamente, e, por exemplo, a gente pega um jogo pra jogar tipo Diablo, ou Dantes Inferno, alguma coisa assim. Cara, a gente joga de boa, mas tem gente que vai ficar escandalizada, pô. Você joga ali, a pessoa fica horrorizada. Tinha um jogo mesmo que eu esqueci o nome, que passava no inferno, eu esqueci agora. Mas você descia, você explorava o inferno e tal, não sei o quê. E, além de Dantes Inferno, tinha outro, mas eu não vou me lembrar agora. E aí, cara, tinha gente horrorizada, assim. Ele vai de pessoa pra pessoa, né? Vai de referência pra referência e tal. Mas é isso, assim. A gente pretende, assim, esse primeiro livro, ele é um filtro. Ele é um tipo de filtro para os leitores que vão continuar. Por isso que, quando a gente abarca um pouquinho do terror e tal ali, a gente percebe que tem leitores que não continuam ou desistem e tal. Cara, lá na frente vai ter coisas mais pesadas, entendeu? Porque assim, o resto dele ainda tá uma criança. Apesar da licantropia, da questão das assombrações estarem envolvidas ali dentro do livro, ele ainda é uma criança. Ele ainda não tá, por exemplo, no né? Ele ainda não tá ainda não tá explorando isso de uma forma mais intensa. Porque se a gente for retratar o estrago, por exemplo, das coisas assim, só porque a gente imagina da licantropia, seria muito mais intenso. E é por isso que tem poucas imagens. Os próximos livros seguem o mesmo padrão de ilustração ou muda alguma coisa? A mesma coisa, só que as ilustrações elas vão ficando mais adultas. A gente vai ter diferentes cenas retratadas. Por exemplo, no volume 3 agora a gente já tem cenas que são mais violentas retratadas, entendeu? Porque ele tá crescendo, né? A gente tá com o Rez ali que ele já tá maiorzinho e tal, não sei o quê. A gente tem poucos time skipping, sabe? Meses, 6 meses, 5 meses. São pequenos, não tem 10 anos. Né, de time skip, não, a gente não tem isso. Então o nosso time skip é muito curtinho, assim, para que o leitor tenha essa percepção. Às vezes um livro foi lançado aqui 6 meses, o outro, ele tem essa percepção de lapso temporal tipo o do Rez. E a ideia é fazer com que o leitor vista a pele do Rez, né? E fora esse box, essa saga de 8 livros, você falou que você imagina de chegar algum dia a uma obra cinematográfica, alguma coisa assim, pra televisão, pra cinema, ou você não, eu vou deixar recluso sempre ao meu universo de escrita. Você nem pensa, nunca nem pensou isso ainda, transformar num livro-jogo, sabe? Tipo, meio que expandir o universo pra qualquer lado que for. Já sim. Na verdade, a gente tá expandindo esse universo, tornando as coisas mais tangíveis, né? É porque assim, como eu vejo aí atrás da sua coleção, eu vejo que você é igual a mim, assim, a gente pega as coisas, a gente quer ter aquilo, a gente quer tocar naquilo, né? Tipo, pô, o universo do Diário de Rez, eu quero tocar nisso, eu quero pegar isso, eu quero ver isso. Então, assim, o que eu tô fazendo logo no começo agora é dar tangibilidade ao nosso universo. Então, você vai tirar algumas coisas do universo de Rez pro mundo físico. Então, por exemplo, a gente já começou a fazer esse processo. Isso aqui é um pergaminho, tá vendo? Acho que tá estourando um pouquinho. Que doido. Isso aqui é um pergaminho, ele é um... É pano? Cara, é linho. É linho? Isso aqui. É um linho... Que bacana, hein? De alta qualidade que a gente pega. E aqui é feito por um artesão. Você vê que cada coisinha dessa aqui, ó, todos esses detalhes são feitos à mão. Nossa, que lindo. É um artesão que faz, é a Elizabeth. Inclusive o meu, emoldurei e coloquei aqui. Cara, a gente quer fazer tudo isso. A gente quer dar tangibilidade ao universo do Diário de Rez. Então, por exemplo, cara, assim, detalhes. Eu acho que já... Tudo é do mundo. Até isso aqui a gente tá alterando. Por exemplo, tem gente que coleciona, né? Então, por exemplo, esse aqui já é o segundo tipo de envelope que a gente tá usando. A gente vai para um terceiro. Nossa, pra bonito, deixar hein? tudo... assim, acabou esse floresta. E é mais vermelho e tal. E aí tudo a gente tá tentando dar tangibilidade. É por isso que a gente investe, por exemplo... Isso é um selo de autenticidade. É aquele que você... Isso aqui é feito com a chancela, pô, manual. Esse trabalho todo... Isso aqui é feito manualmente. A gente vai chancelando, vai colocando cada detalhezinho nas cartinhas e tal. Então, quando você entra nesse universo, a gente te dá a possibilidade dessa transição para uma outra dimensão mesmo, buscar detalhes e tal. Então, por exemplo, sobre o audiovisual, cara, a gente vislumbra isso. Tipo, pegar o Diário de Rez e transformar numa série, tanto é que eu já peguei o livro, peguei uma bíblia da série que eu achei, por exemplo, do Stranger Things, adaptei e montei. Então, assim, em um momento que surgiu a oportunidade, a documentação tá feita. Por exemplo, teve aquela minissérie brasileira agora com os folclores brasileiros, esqueci o nome dela. O diretor, se pegasse o livro de Rez, ia dar bom demais, cara. Ia fazer um trem muito fantástico. Você sabe qual que é a série que eu tô falando? Sei, eu sei qual é, mas eu esqueci o nome, mas eu sei qual é. Pois é. Que tem a Alessandra Negrini lá e tal. Eu sei qual é, mas caramba, eu sou ruim demais com o nome. Pois é, eu também.
Cara, eu Mas sou... a galera tá vendo aí na taverna aí, qual que é que eu tô falando aí? Cara, eu sou ruim demais. Cara, você acredita que, por exemplo, às vezes a pessoa se pergunta assim, cara, referências literárias, aí eu fico assim, não, pô, peraí, eu sei o nome do cara. Pô, esses dias, cara, fora o TDAH me ajuda bastante com isso também, viu? Obrigado. Eu tava tentando lembrar o nome do Harry Potter, tá ligado? Então, assim... Nossa, cara! Tava nesse nível, assim. Você tá falando do ator Daniel Radcliffe? Não. O Harry Potter mesmo? Harry Potter. Nossa, eu sabia a aí? história inteira, sabia de todo mundo e eu não tava conseguindo lembrar dos nomes do personagem. Eu falei, cara, calma aí, velho, o menino bruxo e tal. Aí eu tive que vir pesquisar, velho. Aí eu falei, caramba, velho. Aí eu falei, velho, não, eu leio a obra X e tal, não sei o quê. E aí, beleza. Mas essa primeira escrita do volume 1, assim, eu não tinha referência literária desse mundo. Minha referência literária era... Literária, bem entre aspas, eram as obras audiovisuais, né? Assistia muita coisa de terror, série e tal, não sei o quê. Então, essa era as minhas inspirações, assim, pra colocar em prática o Diário de Jazz. Entre o volume 1 e 2, foi que comecei um processo mais intenso de leitura, assim, de começar... E a revisora falou assim, olha, eu geralmente sou uma pessoa que critica, mas a história é muito boa. O que você tem que fazer agora? Você tem que se aprofundar. Leia Harry Potter. Eu não tinha lido Harry Potter ainda. Ele falou assim, leia Harry Potter. Leia Percy Jackson. Tá vendo? Meus nomes já foram embora. Tinha uma lista assim, e eu não vou mais lembrar. Mas eu fui lendo. Jogos Vorazes, Narnia. Aí eu fui lendo. Fui lendo. A saga de Harry Potter, os 8 livros, eu acho que eu terminei umas 3 semanas, velho. Assim, porque eu comecei a ler, é porque eu sou meio obcecado com as coisas, sabe? Quando eu fico, eu tenho que aprender uma parada nova, aí eu fico meio que obcecado naquilo. Então, quando eu comecei a ler Harry Potter, eu ficava obcecado. Então, eu pegava e lia várias horas seguidas, assim, várias. Aí eu comecei a ler Percy Jackson. Só parei também quando terminei os 5. E aí eu fui indo. Tanto é que no volume 2, eu fiz até algumas referências a Harry Potter. E aí eu fui iludindo o leitor até certo ponto, aí depois... É legal, eu fiz algumas referências pra pessoa fazer essas conexões, ter essas surpresas familiares, que é algo, por exemplo, que Shrek faz muito bem, né? Você pega o filme do Shrek, você vê eles lançando, por exemplo, como se fosse um Burger King na época do medieval, tá ligado? E aí eu fiz de forma proposital pra que o leitor, ele tivesse essa percepção, só que eu cheguei num momento que tava assim, tudo muito bonitinho, e aí acontece umas coisas, destrói essa percepção de universo, assim, mais soft, né? E aí a gente vai pro obscuro de novo. Então, assim, a obra vai sempre isso, cara. A gente vai cavando, vai deixando mais obscuro, porque o resto vai ficando mais adulto, então a gente vai buscando isso. Sobre ilustrações, e aí a gente já entra com ilustrações mais pesadas. No volume 2 a gente tem 18 ilustrações, no volume 18 ou 19, não vou me recordar agora, no volume 2. E agora a gente tem 20 ou 21 agora pro volume 3. A gente tá aumentando. Cara, a gente ia lançar o volume 3 com quase 1000 páginas. Só que aí eu tive que dar um picote. Assim, falar, não, eu vou ter que dar uma dividida aqui, porque se você lança um livro com 1000 páginas, e aqui é muito pesado, né? Pra quem não tem o hábito, né? E outra coisa também, pô, a ideia da gente, por mais que a gente ofereça uma experiência literária que é multissensorial, né? A gente abarca todos os sentidos, só não paladar, né? Mas a gente pega tudo, assim, o tato, o olfato, vai pegando toda a experiência, assim, de literatura, uma experiência mais sinestésica e multissensorial ali, que a gente vai pegando. A única coisa que a gente não pega é o paladar, porque a gente não arrisca, né? Pegar uma pessoa alérgica e matar a pessoa, mas... É complicado, é complicado. Mas, assim, a ideia é deixar valores populares para que as pessoas tenham acesso, né? Não, então, muito barato. É R$59,90, não é? Com frete grátis. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Que é isso, gente? Galera, tá na descrição, tá? Última pergunta que eu vou te fazer, Léo, porque a gente já estourou o nosso tempo aqui na taverna. Mas eu tenho que te perguntar, Tem um salto do primeiro pro segundo? Temporal? Não tem? Temporal? Não. Então, no segundo, ele continua com a mesma idade, que tá aqui, só que aí durante o livro ele vai envelhecendo. Esse não é um não de certa forma. É mais assim, quando a história começa, inclusive tem um capítulo do volume 2 dentro do volume 1. E é justamente ali que começa. Você vê lá que tem, né, volume 2 ali, e a gente começa a história exatamente daquele ponto. Tem uma imagem preta aí. Você vai, aí ó, tá vendo? Esse último capítulo é do volume 2. Você sabe o que eu senti aqui? Falei assim, nossa, terminei o livro, né? Porque chegou aqui, né? Aí eu comecei, mas aqui é o quê? Os créditos agora? Igual tem no final dos filmes, sabe? Aí eu spoiler. Aí não vai acabar, não, aí.
Então quer Aí dizer que ele spoiler. tem. Então ele continua. Então isso eu Não, queria continua. saber. Aí do segundo pro Bacana. terceiro a gente tem um salto, mas é tipo assim, 4 meses de Entendi. diferença. A minha pergunta era o quê? Tipo assim, ele tá com 7, aí depois ele vem no segundo já começa com 14 anos, sabe? Entendeu? Não, a gente vai explorar a infância dele até o livro 4, mais ou menos. Livro 4, ele vai estar aí com, acho que uns 11 anos, mais ou menos. E aí, a gente tem a parte que a gente vai explorar, que é uma parte mais adolescência. Só que a gente não vai explorar tanto quanto a infância, que a gente teve, assim, de uma forma mais detalhada, todo esse processo, assim, de formar o psique ali. Dele, né? E também tá formando o formar como- caráter dele também, né? Justamente. É interessante. Eu fico controlando, assim, para não dar uns spoilers gigantescos, porque, assim, eu leio, né? Eu fico lendo a obra para corrigir e selecionar as melhores imagens e tal. Aquela parte que você comentou, e aqui já vai outro pi. A gente vai colocando pipipi aqui no episódio inteiro. Galera, mas a gente tá fazendo isso, galera, não é pra te esconder, não. É pra preservar a sua imersão e, né, a sua experiência. Porque senão Justamente. Fica sem graça. E aí, cara, a gente explora muito isso no volume 3. No volume 3 a gente tem isso, no 4 também a gente tem isso de uma forma mais intensa. E aí vai. A gente explora aspectos da licantropia que eu nunca vi em outro lugar. Você viu que a gente organizou isso de uma forma aí dentro do livro, né? De uma forma hierárquica. Mas a gente vai explorar outros aspectos da licantropia que eu ainda não vi outras pessoas explorando. Cara, assim, quando algumas ideias surgem, é aquela tipo de ideia que você fala, beleza, deixa eu anotar e fazer isso aqui que eu nunca vi ninguém fazendo. Beleza, não sei o que. Aí É você deixa massa quando salvo. acontece. Aí assim, a gente explora sem pressa, sabe? A ideia é realmente dar ao leitor a oportunidade de se tornar um com o resto. E aí ele vai se vestindo ali, vai entendendo as motivações, vai, sabe? Isso é interessante, sabe? Dá uma perspectiva diferente. Porque, cara, talvez seja mais árduo escrever um livro em primeira pessoa, porque o leitor, ele tá habituado àquele universo. Escrever não, na verdade. Escrever também, mas ler também. Porque geralmente o leitor, ele lê em terceira pessoa e ele meio que tá acostumado a ser a pessoa que consegue ver o universo de fora, né? Então ele sabe que fulano tá fazendo isso com ciclano e tal, não sei o que. Ele tá vendo aqui meio de fora. E quando ele lê em primeira pessoa, ele sai desse papel aqui de espectador do que tá vendo aqui de cima. E ele entra e ele começa a ficar tão perdido quanto o protagonista. E ele começa a ter essa aflição. E isso é que é interessante, sabe? E a gente, na leitura, fica tentando buscar as respostas que o resto tá buscando também. Isso é bem interessante, cara. É isso que é vestir a pele, sabe? Deixar o leitor vestir Quando o cara... A gente vê que quando a pessoa ela consegue ir de forma profunda na experiência, ela consegue ter alguns tipos de percepções ali que são muito idênticas ao do resto, sabe? Por exemplo, tem leitores que lê assim, ele lê e manda foto e faz comentários assim, vai... E assim, as resenha pra você. Cara, assim, é muito próximo, sabe? Tipo, caramba, velho, eu acho que eu faria a mesma coisa. Então assim, tem umas coisas que são bem legais, cara. Assim, a gente... Nossa, que top. Galera, e se vocês quiserem ter essas experiências que a gente tá falando aí, que o Eliel tá falando, que eu tô falando, todos os links pra você pegar já o seu primeiro volume do Diário de Res, que ainda não teve a oportunidade, tá na descrição, tá? Primeiramente, Eliel, te agradecer, cara, trazer todo esse conhecimento, sabe? Essa obra... essa saga aqui pro canal, eu fico muito honrado mesmo, obrigado mesmo, de coração. Tanto fora da caixa, quanto o papo aqui na taverna. E vou deixar o microfone aberto, você conversar com a galera aí, fazer algum pedido. Cara, o microfone é seu, a taverna é sua, fica à vontade, meu brother. Mano, eu acho que a gente já estourou bastante seu tempo, mas eu queria só agradecer, velho. Agradecer pela oportunidade. Eu acho que o canal como o seu fortalece bastante a nossa comunidade, que é uma comunidade mais nerd, mais geek ali, que gosta desse universo. A minha ideia é acrescentar com esse universo. Quando você vê que eu tô produzindo algo, não é um intuito financeiro em torno do negócio. A minha ideia aqui não é, como é que eu posso lucrar? Não, a minha ideia não é essa. A minha ideia é pegar esse universo e transformar em algo que a gente quer, sabe? Por exemplo, antes da gente implementar a experiência do Diário de Res, eu fiquei maquinando. Falei, cara, eu vou comprar um livro, olha lá. O que eu quero receber do livro? Eu quero receber isso, isso e isso. Eu quero que seja assim. Eu quero um cuidado diferente na hora de enviar. Eu quero fazer isso. Então, quando a gente pega e começa a fazer coisas como pergaminho e tal, cara, a gente faz coisas assim que geralmente ninguém faz. Um pergaminho, assim, algo que você consegue tocar e sentir a textura. Cara, é porque assim, eu ainda vou te mandar um pergaminho desse pra você ver, fazer um unboxing. Você vai ver como é que a gente manda, cara. É assim, é todo um cuidado, assim, a gente quer puxar isso, sabe? Então a gente faz um trabalho que é
de um colecionador para outro, sabe? A gente tem toda essa cautela, esse cuidado, todos os mimos que a gente faz, cara, até a essência. Não sei se você conseguiu perceber a fragrância na hora que você abre. Isso é exclusivo. A gente fez a essência. Então, até o cheiro é exclusivo, montada. É uma experiência montada para leitores de fantasia, sabe? Então, você que gosta desse universo, você que curte, sinta-se convidado para vir fazer parte junto com a gente. E antes de qualquer coisa, mesmo antes de você adquirir o livro, a gente deixa disponível no nosso site 40 páginas gratuitas. Então, assim, você não corre nenhum tipo de risco. Fala, pô, eu vou comprar e será que eu não vou gostar? Não, cara, vai lá e lê. Tem uns PDFs lá, você pode ler online. Você tem toda a liberdade de vir conversar comigo, tirar dúvida. Você mandar uma mensagem pra mim, eu não te responder só se eu estiver ou dormindo, ou escrevendo, ou numa reunião importante. Mas eu deixo isso sempre avisado. E a gente tem toda essa comunicação mais íntima e sem burocracia, que é autor, leitor, sem frescuras. Não, e tanto é que a galera te manda as resenhas, né? Pra você fazer. pra saber a galera saber a experiência que ela tá tendo na hora ali. Justamente, cara. Eu nunca vi isso. Cara, é fantástico, assim, a galera pega um post-it que é tipo transparente, coloca em cima assim, vai escrevendo e tal, vai falando, vai marcando e me marca. E, cara, eu tô sempre, assim, a gente vai conversando, assim, sempre tá bem próximo, sabe? A galera perguntando se eu vou pra alguns eventos e tal, eu falei, cara, uma hora eu vou. Uma hora eu vou. Pra conhecer todo mundo, né? É porque assim, como eu tô no interior da Bahia, aí a gente não tem, por exemplo, contato em São Paulo, contato em Rio de Janeiro, assim, pra ir ficar, seria meio que uma aventura no escuro, assim, pra gente. Então, mais de uma forma programada dá pra ir, conhecer a galera. Porque, vai acontecer ainda, vai rolar. Amém, velho. A gente tem eleitor, cara, a gente já enviou pra todos os estados, assim, do Brasil. A galera de norte a sul do país curte, é muito interessante. A gente tem boas resenhas, tem bons feedbacks, a gente tá formando uma comunidade que é bem interessante, assim, e deixa todo mundo muito conectado, pô. A ideia é essa, é trazer conexão e agregar. E eu agradeço a oportunidade de poder agregar aqui um pouquinho. Não, e sempre, Léo, quando você precisar, o canal tá aberto. Meu zap você tem, cara. Eu sempre falo isso aí que a galera que eu falo. Vou te mandar as coisas que eu falei. Eu vou até deixar. Nós faz outro unboxing de novo, outro fora da caixa. E quando você quiser, você ó, vai lançar o livro tal do Rez e tal, é lançamento. Bora voltar na taverna pra gente conversar sobre esse próximo livro. Pronto. Cara, a taverna tá aberta, cara. Se eu obrigado, precisar de verdade, pra mim divulgar o Rez, que eu curti demais, de verdade. Não é migué. Muito show de bola demais. Cara, tô doido pra ver o 2 já. Cara, muito obrigado de verdade, velho. Eu que agradeço. Bem, Geeks, e se você não é inscrito aqui no canal da Super Geek TV, cara, vai lá, se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Solta um D20, um crítico desse like pra apontar pro YouTube aí, que o canal aqui também é de qualidade, galera. E compartilha aí com 2 ou 3 amigos pra fortalecer a nossa Liga Geek. Bem, Geeks, eu, tiozão, vou ficando por aqui. Fico muito grato pela sua audiência e te espero no próximo Papo de Taverna, hein? Vou deixar esses 2 super vídeos aqui pra você curtir. Aquele abraço e fui! Tchau, Eliel! Tchau, galera! Tchau, tchau! Oi, cadê todo mundo? Já acabou? Gente?